Bom, então hoje, dando sequência, né, e provavelmente a gente vai conseguir encerrar o quinto capítulo do livro Renúncia. Então nós estamos no capítulo quinto que se chama Na Infância de Alcione. Na semana passada a gente acompanhou aquele momento em que o Antero de Oviedo já estava começando a ser perseguido pela Santa Inquisição, né, e pelos os outros as outras pessoas que também faziam a mesma coisa que ele e que tinham interesse em enfraquecer ele ou prejudicar ele. Então a gente terminou no momento em que ele, inclusive, foi encontrado morto. E, inclusive, sem revelar a mentira que ele tinha colaborado, né, contribuído para se concretizar com relação à trajetória da vida da Madalena. Então nós vamos terminar, vamos dar sequência a partir daqui. Madalena ainda não conseguira aliviar a angustiosa aflição que a atormentava, quando João de Deus bateu-lhe a porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugi para trazer-lhe graves notícias. Esta noite ouvi a combinação de Dom Diego e do filho, que são os estigarríbias, né, os vizinhos ali, que são também pessoas que trabalham e que têm movimento ali com a escravatura, que tiveram participação na morte do Antero, né? Então, e eles estavam conversando com relação a decisões relativas à casa da Madalena, porque era um sítio, né, que foi comprado pelo Antero de Oviedo, doado a ela, mas comprado por ele. E a gente viu, né, na leitura passada que os bens dele seriam confiscados. Como assim? Interrogou Madalena, muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do senhor de Oviedo e que os estigarríbias desejam incluir esta chácara no espólio do extinto. Mas essa casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então providenciar como convém. Então ela falou, se não é do Antero mais, se é dela, então aí o João de Deus preocupado com a situação fala, então vai atrás daquilo que confirme que ela não é dele, que ela é sua, essa propriedade. A essa altura, o semi-liberto mastigou as palavras, como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Dom Afonso, explicou o servo dedicado, em palestra confidencial com o pai, ponderou que, não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio como escrava, e sei que tomou essa atitude pela atração que a mesma sempre exerceu sobre ele. Então, olhem que interessante, né? Agora, o pior, né, de toda essa notícia. A Alcione, a filha da Madalena, ainda criança, está sendo assim colocada em pauta a possibilidade de ela entrar como escrava dos estigarríbias. Horrível! Exclamou a viúva, tornando-se lívida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres, e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Enquanto o rapaz se retirava apressado de maneira a não despertar suspeitas na casa a que servia, porque ele foi de madrugada, né, contar tudo isso para Madalena. Madalena levou as mãos à cabeça, tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na vida continha o travo desta que ora a excruciava.
separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-lhe a perpétuo martírio. Então, olhem que tipo de testemunho está sendo submetido a Madalena nessa encarnação, né? Reagiria contra os criminosos sem consciência. No torvelinho de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compulsão. Que Jesus se dignasse velar por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. O sol já fulgurava no horizonte e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericordiosa proteção do crucificado. Procurando ocultar sua aflição à serva e à filhinha, resolveu bater à porta das freiras carmelitas, no intuito de solicitar-lhes fraternal amparo. Em todo o tempo de sua permanência em Ávila, frequentara os ofícios religiosos na igreja de São Tomás apenas 2 vezes, pela dificuldade de se locomover, mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, generosa diretora do educandário onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Essa veneranda criatura, pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Então ela resolveu pedir socorro, né, para essas irmãs carmelitas. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade, em companhia de Alcione pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas de sua mãe em Paris, fizera o propósito de nada pedir em seu benefício. Mas, naquela hora grave em que lhe faltava o amparo do primo, tinha necessidade da mão amiga para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações, além dos laços afetivos com as religiosas que tanto a beneficiaram e acariciaram na infância. Assaz inquieta, pediu para falar à superiora do convento de São José. A velha monja, em cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição começou dizendo acanhada e aflita: esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos. Mas circunstâncias imperiosas, quão imprevistas na minha vida, obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural. Não te perturbes, confia em vossa velha amizade, em nossa velha amizade. Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas alunas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. Não venho aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar as suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente, imprimindo em cada palavra a força da sua emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício que levara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia devido às pretensões odiosas da família Estigarribia em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. Então ela contou tudo o que estava acontecendo ali para a madre, né? A velha religiosa acompanhava-lhe as palavras, tomada de singular admiração. Viu-a terminar exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta: mas o país não está em regime de cativeiro. Como poder alguém escravizar uma criança inocente? Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes, disse Madalena convictamente.
certo poderão gozar o benefício das leis. Mas eu sou paupérrima, e minha Alcione poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante, na atualidade, em mestiços de que nada servem no conceito dos grandes senhores de terra, senão para os serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha filhinha seja dessa espécie de criaturas, ela tem as arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens indignos. Ele tem arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens indignos. Suas violências talvez nem cheguem a constar em processos escritos. Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente tomou as mãos da interlocutora e falou: compreendo tuas angústias. Entretanto, será possível que não possa contar com o vosso auxílio? Perguntou Madalena atemorizada. É que, minha filha, trata-se de uma questão com o Santo Ofício. Então, olhem o poder que o Santo Ofício tinha. Até mesmo dentro de num ambiente religioso bem intencionado como o da Madre, ela não tinha recursos contra o Santo Ofício, né? Nesta casa somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra inimigo tão poderoso. E depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa: por buscarmos defender 2 homens caluniados perante os inquisidores, 2 irmãs e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes. Ah, como se permite semelhante tribunal no seio da igreja? Indagou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: talvez, minha filha, Deus haja permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia, considero que não existe maior cilício que o suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus. Olhem que situação que muitos religiosos que não compactuavam, né, com essas atitudes do Santo Ofício, mas que não tinham muitas vezes como agir, né, em benefício dos que estavam realmente sendo prejudicados. A jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga ponderou com solicitude: não te desesperes. Jesus não está pobre de misericórdia. Faze o possível por aliciar algum homem de mérito, que propunhe os teus direitos. Quer dizer, a madre propôs para ela que ela procurasse algum homem, não ela, na qualidade de mulher, né, mesmo que sendo religiosa, mas que não tinha poder. Então ela falou: Jesus vai te amparar. Procure alguém, né, que possa. Então ainda existe uma chance. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios precisos. Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim, quis socorrer-se das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes de um e de outro lado não trabalham de graça. Os processos não se movimentam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos muito admirada com suas lágrimas e do seu mutismo. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessaram as muralhas, já no caminho empedrado de regresso ao lar, perguntou com a sua curiosidade infantil:
a senhora não disse que íamos a outra casa? Não é possível, minha filha. Por quê? Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta, concluía Madalena como a falar consigo mesma. E passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino. O santo ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja pequenina, cultivada com tanto sacrifício, seria arrebatada por verdugos cruéis. Mas quando meditava, na eventualidade de separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova da sua dedicação maternal, porque a morte, indubitavelmente, viria nesse instante enregelar-lhe as veias. Então, mais uma vez, ela sendo colocada em situação, né, de extrema, né, possibilidade, inclusive, de fraquejar. Ela sendo levada ao limite mesmo, né, dos testemunhos nessa vida a Madalena, né? Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno procurando confortar Madalena com as suas observações piedosas e infantis. O crepúsculo desceu, pesadamente, e à noite João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. Então, João de Deus passou o dia, né, que Madalena foi atrás de ajuda, não encontrou o resultado que esperava. E no passar desse dia, João de Deus foi lá de novo, preocupado, mas levando uma nova esperança. Dona Madalena, conheço um padre que talvez nos possa valer. Quem é? Indagou ansiosamente a interpelada. É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis. É bem possível que resolva satisfatoriamente o caso. Se a senhora quiser, chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Afonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato. Então, tudo se confirmando, né? O João de Deus falando daquilo que estava acontecendo dentro da casa dos Estigarríbias. Então, no dia seguinte, realmente, aquilo que estava sendo idealizado, né, pelos Estigarríbias iria ser executado, né, por eles ali requerendo a propriedade e a própria Alcione. E aí então esse padre Damiano veio a ser uma possibilidade, uma luz. Oh, sim, exclamou reconhecida, vai sem demora. Conversarei com esse homem de Deus. O rapaz saiu, e quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico, recebido com inequívocas demonstrações de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos e, pela expressão do olhar, como pelas cãs prematuras, então ele tinha já cabelo branco, né? Dava conta de suas penosas lutas. Em breves instantes, estabelecera-se entre ele e os presentes os laços cariciosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos seus sofrimentos infundia-lhe respeito paternal. E em breve trocavam impressões como se fossem velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola, de 63. E por sinal também sofrera num estabelecimento religioso. Então esse padre Damiano então foi alguém que entendeu a Madalena, se compadeceu do sofrimento dela, e inclusive tinham coisas em comum, né? Até a questão, né, de viver a fase, né, do surto, né, da varíola juntos lá em Paris. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe de um amigo sincero que tardava a aparecer. Historiando os incidentes da sua viuvez,
O padre prestou maior atenção ao caso e sentenciou: é muito estranhável que a senhora tenha lutado com tão infausto destino mediante uma simples notícia. Nunca recebeu informações mais positivas da América? Então aí eles conversaram bastante, né? Inclusive o padre Damiano se inteirando, se interessando e inclusive questionando todo esse destino, né, da Alcione a partir dessa questão, né, da notícia da morte do Cirilo. Mas falou assim, mas você só teve essa notícia? Não teve mais notícia? E ela responde, nunca. Também continuou, é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França. A morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse. Mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à colônia do norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo. O religioso fez um sinal de aprovação e acentuou: sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos missionários na América. E se algum dia o conseguir, ofereço-me a levá-la com a sua filhinha. Madalena Villamil agradeceu com um grande sorriso. A palestra prosseguiu animadamente, até que a hora avançada determinava as despedidas. Padre Damiano referiu-se à sua disposição sincera de enfrentar a ousadia criminosa dos estigarríbias e prometeu que ali estaria no dia seguinte, às 12 horas. Então, olhem que interessante, né? Porque muitos religiosos poderiam se deparar com a situação. Bom, o Santo Ofício é algo que provavelmente é implacável, ou nós não temos armas contra o Santo Ofício, como aconteceu com a madre. Mas, de certa forma, ela, na qualidade de mulher, né, na condição de mulher, talvez entendesse que fosse realmente impossível. Mas ainda assim ela teria talvez o livre-arbítrio, a opção de, pela consciência, enfrentar mesmo que as consequências fossem muito penosas para ela. Mas ela sugeriu a procura de um homem, de alguém que tivesse mais condições. E o padre, também analisando, né, a conduta dele, ele se compadeceu, entendeu, não aprovaria, né, o que o Santo Ofício faria, e além disso, não resolve ficar quieto. Não se resolve, então, tá tudo bem, não concordo, mas eu não vou me colocar no meio dessa luta. Mas não, ele sim. Disposição sincera de enfrentar essa ousadia criminosa dos estigarríbias, então ele prometeu que ele estava indo embora, mas no dia seguinte, que era o dia que iria acontecer, né, o mandato, ele estaria ali de volta. E como a viúva quisesse reiterar os agradecimentos, muito comovida, ele a interrompeu dizendo: não se deu o trabalho de manifestar gratidão. Neste mundo, somos devedores uns dos outros. Olhem que interessante, eles não se conheciam. Mas olha que padre, que já é condição, né, de consciência, de lucidez com relação às realidades espirituais. Então ele falou assim: nesse mundo todos somos devedores uns dos outros. E neste momento tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. Aqui vale, né, um parêntese. Deixa eu só concluir esse parágrafo aqui, né? E retirou-se acompanhado por João de Deus, enquanto a pobre senhora experimentava um grande alívio e desafogo à mente atormentada. Agora eu quero fazer um detalhe aqui, porque eu não sei se vocês se lembram, né? No começo aqui do livro, várias vezes eu comentei das informações que Emmanuel, através do Chico, no livro Sementeira de Luz, então ali, né, na verdade, é um livro que é reunido pela Wanda Amorim, certas informações, mas nos traz informações sobre os quadros reencarnatórios dessa história. Então, eu não sei se vocês se lembram
Quem é Padre Damiano? Padre Damiano é a reencarnação de Emmanuel. Então, Emmanuel, Públio Lentulus, né? Então, na verdade, ele é reencarnação de Públio Lentulus. É uma das reencarnações de Emmanuel. Públio Lentulus, lá no livro há 2000 anos, ainda, né? Muito equivocado, cometendo ainda suas escolhas ruins. Depois, no livro seguinte, Nestório, o escravo Nestório, no livro 50 anos depois. E agora, aqui no livro Renúncia, 1000 anos depois, ele está presente nesse grupo reencarnatório e ele é o Padre Damiano. E olha então o que ele fala: tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. Lá atrás, ele, como escravo, não pôde fazer nada perante a toda aquela calúnia, né? Toda aquela situação que se instalou na vida da Célia na ocasião, que agora é Alcione, na vida de Alba Lucínia, que agora é Madalena. Então, Nestório está se sentindo como resgatando uma dívida com a Alba Lucínia e a Célia, podendo então agir em benefício delas. Dessa maneira, não se lembra conscientemente, mas ele intuitivamente tem essa impressão. No dia seguinte, a hora aprazada, o eclesiástico frequentava a porta e aguardava os acontecimentos. Nas primeiras horas da tarde, Dom Afonso Estigarribia aproximou-se, acompanhado por seus homens, a fim de imprimir certo aparato ao feito. Quer dizer, ele quis impressionar, né? Notando a presença de um sacerdote na casa suposta em defesa, não pôde esconder o desapontamento. Então, a presença de um padre ali, de certa forma, já quebrou aquela segurança que ele tinha, né? Aquela autoconfiança que ele tinha do que iria abusar, né? Mas Damiano, querendo conhecer todo o ardil da encenação cruel, tomou atitude humilde, fez um gesto de extremo desinteresse pela causa e exclamou após a primeira saudação. Quer dizer, o padre acabou estimulando ele a falar o que ele tinha ido fazer ali. Entrai, meus filhos, viva Deus e abençoado seja o nosso Santo Padre. Encorajados com semelhante acolhida, Dom Afonso e os asseclas cobraram alento e passaram a ler o torpe mandato com ares de triunfo. Quer dizer, o Dom Afonso achou que o padre ali estava de acordo com o que quiser que fosse decidido pelo Santo Ofício. E por isso, então, ele leu, achando que então já estava com tudo ao seu lado. O filho de Dom Diego fez a leitura solene, pausada, enquanto Madalena e Dolores ouviam a sentença excessivamente pálidas. Terminada a intimação, o moço Estigarribia passou a explicar que a granja deveria ser desocupada dentro de 3 dias e que, havendo ali uma criança mestiça trazida por Antero de Oviedo, competia ao Santo Ofício decidir do seu destino, pelo que exigia a sua entrega imediata. Então, aqui a gente tem descrito, né, bem claramente os absurdos que se cometiam em nome de Deus, como foi dito ali pela madre, né? A nossa maior tristeza é hoje, o nosso maior testemunho é vivenciar esses abusos que são feitos em nome de Deus. E de posse de todos os fios da perversa meada, Padre Damiano fechou o semblante e declarou com enérgica serenidade: conhecemos a força do tribunal que assim ordena, mas somos obrigados a declarar que existe lamentável engano a corrigir. A Inquisição terá tido motivos para condenar nosso parente Antero de Oviedo, coisa que não pretendemos discutir. Consideramos, porém, que a sentença de confisco já executada com a ocupação de suas casas em Ávila e de outras propriedades em Madrid. Julgamos ainda
que, se isso não bastasse, o condenado já pagou duramente as suas faltas com a morte. Dom Afonso ficou lívido. A que engano vos referis? Indagou. Esta chácara não pertencia ao réu. As provas? Acudiu o chefe da expedição contrafeito. A um gesto do religioso, Madalena Villamil trouxe o documento da doação, firmado pelo extinto. Mas, evidentemente, exclamou Dom Afonso, essa declaração não tem efeito legal. É simples transação entre parênteses. O sangue é o mesmo. Julgais então, continuou Damiano, que as pessoas honestas possam responder por delitos dos irmãos consanguíneos? Jesus era o Salvador e não impediu que Judas aparecesse na reduzida família dos seus discípulos. Olha isso que Padre Damiano está chamando, né? Então você acha, né, que todos respondem pelo que alguns fazem? Então vamos lembrar de Judas. Era da família. Então todos respondem pelo que Judas fez? Porque eles faziam tudo aquilo em nome de Deus com conhecimento, né, do cristianismo, das escrituras, do evangelho, e então tinham coisas que eles achavam brechas para poder abusar. Mas quando eram, na verdade, colocados, né, numa encurralada como essa que o padre está fazendo, aí a situação começa a ficar diferente. E então, ante a inesperada opugnação, o filho de Dom Diego mordeu os lábios, encolerizado. Deveis saber que a condenação do Santo Ofício engloba a parentela. Quer dizer, então ele está ainda colocando mais uma questão, né? Mas você sabe que o Santo Ofício determina que a parentela responde pelo que os parentes fazem. Mas olha o que o padre Damiano já chamou a atenção. Judas era da família hebraica. Todos respondem pelo que ele fez. E aí segue, né? Não ignoro, explicou o padre, que o Santo Ofício muito cruelmente persegue o condenado na pessoa dos descendentes. Mas nós não somos da estirpe de Antero de Oviedo. Incapaz de rebater os argumentos do interlocutor, o chefe da diligência acentuou: consultaremos o bispo Dom Leôncio Molina. Então, esse bispo Dom Leôncio Molina era provavelmente, né, o bispo da família, que fazia parte da família dos Estigarríbias, e que também fazia parte, tinha uma certa importância ali, né, de decisão dentro do Santo Ofício. Compreendendo que o rapaz aludia ao parente, cheio de influência política, Damiano acrescentou: e nós indagaremos a razão pela qual a família Estigarribia anda requisitando crianças livres nas cidades independentes da Espanha. Quer dizer, o padre estava muito bem, né, iluminado e orientado. Porque você tá bom, então se vocês vão consultar alguém forte, nós também vamos botar aqui às claras coisas que condenam, que vocês fazem. Então, se talvez isso seja feito por baixo do pano, o padre já está deixando claro ali. Então, nós também vamos perguntar por que razão a sua família requisita crianças livres em cidades independentes da Espanha. A corte nos informará quanto a isso. O vizinho fez menção de retirar-se com os companheiros, mas antes de o fazer, o sacerdote concluiu: Dom Afonso, voltai na paz de Jesus. Esta casa está disposta a viver cristãmente na vossa vizinhança, mas não esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus. Então, olhem como realmente Emmanuel, nessa encarnação, já é admirável, né? Então, de postura, de seriedade, de saber lidar, porque às vezes a gente ser justo e amoroso ao mesmo tempo é um dos maiores desafios da nossa vida, né?
Mas e o padre não deixa de deixar o recado, não de assim de condenação, né, mas assim, volte na paz de Jesus, porque ele é o nosso mestre. E essa casa está disposta a viver cristãmente. Mas não esqueçais que tendes uma alma, apesar de tudo que o Santo Ofício possa determinar e tudo mais, o padre deixa o recado. Mas não se esqueça, um dia você vai prestar contas a Deus e não ao Santo Ofício. A expedição partiu cabisbaixa, enquanto Madalena se retirava para o interior e beijava o crucifixo que a sua mãe lhe havia dado, agradecendo a Jesus aquelas inefáveis consolações. E aqui encerramos esse capítulo, né, da juventude, né, da infância e juventude, na infância não, a juventude ainda não, da Alcione, já mostrando então agora alguma luz, né, algum amparo nessa vida tão sofrida da Madalena, agora com a presença do padre Damiano ali ao lado dela. E terminando esse capítulo, né, hoje vai ser nosso último estudo desse ano. A gente vai ter um breve intervalo depois desse Natal cada vez mais, né, envolvidos na vibração e em tudo que Jesus nos traz e numa passagem de ano aí renovada também em intenções, em forças para que a gente siga no ano. Aí a gente volta no ano que vem a partir do capítulo 6, que aqui tem como título Novos Rumos. Mas aqui encerrando esse capítulo, quero saber de vocês, então, se tem alguma observação, alguma dúvida que vocês queiram deixar aqui com relação até onde nós chegamos até aqui. Ô Marco, que Ah, Jesus te abençoe imensamente por puxa, tudo isso de bom que você traz para nós com essa leitura, com esses ensinamentos. Eu só tenho a agradecer, puxa, Adila, eu que agradeço também, viu? Eu fico muito feliz, né, que esteja sendo muito bom para todos nós, né? com certeza. É Que bom, muito bom, é muito abençoado. que bom. Maravilha. Então, só agradecemos, né, Adila? Só Só agradecemos a Jesus, agradecemos. a essa E vamos para os espiritualidade que nos novos rumos. estimula, né, nos envolve, nos conduz, que a gente, né, no encerrar desse ano, Adila, e no começo do novo ano, a gente esteja cada vez mais, né, alinhado nesse propósito e com força e com tudo ficando mais claro, né, do que a gente tem que fazer, pode fazer, deve fazer. Tudo ficando mais claro. Maravilha. Então, agradeço a vocês, viu, Adila, por estar aqui também junto, né? Porque é a motivação que eu tenho, Nós aqui agradecemos, Marco, tá bom? imensamente. Então, Jesus abençoe vocês todos, né? ótima noite, ótima semana, um abençoado, um santo final de ano para todos nós. Santo final de ano para todos nós, que assim seja. Amém. Até breve com Até o breve. sexto capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.